Om Jnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhaktavandavam Gauramanovistam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharyavaryam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalopataruvyasya kripa sindhubhya evacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namde Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasra Murali Manohara Radhika Rasika Mam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Brindai Tulasi Devi Ai Priyai Kishavasacham Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Primeiramente, então, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivraja Kacharya Ashtotara Sata Shri Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva e também a todos os Shri Rupanu Gauriya Guru Varga, todos os Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva, de todos os mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Jaiva Dharma, capítulo 18. Continua então a conversa entre Brajanath e Babaji Maharaj sobre a filosofia Mayavada, tá? Ou Vivartavada, né? Que é a teoria deles, a filosofia deles. Então, Brajanatha pergunta finalmente, o que é essa filosofia Mayavada? Né? Eu sou incapaz de compreender isso. Então, Babaji Maharaj já havia explicado uma série de coisas, mas ainda assim Brajanatha está com dúvidas e Babaji vai novamente tentar explicar. Então ele diz, ouça com cuidado, Maya Shakti é uma sombra da Swarupa Shakti. Ela não tem qualquer acesso ao reino espiritual. E ela é a controladora do mundo material. Então Maya não entra na morada espiritual, ela apenas se limita ao mundo material e ela é a controladora desse mundo material. Quando a diva se torna dominada pela ignorância e pela ilusão, ela entra no mundo material. As coisas espirituais têm uma existência independente e são independentes energeticamente, mas os Mayavadis não aceitam isso. Ao contrário, a teoria Mayavada declara que a alma individual é o próprio Brahma. E ela apenas aparenta ser diferente de Brahma devido à influência de Maya. Essa teoria declara que a diva pode apenas pensar sobre si mesma como uma entidade individual. E no momento que a influência de Maya é removida, ela então se compreende como sendo o próprio Brahma. De acordo com essa concepção, enquanto está sob a influência de Maya, a fagulha atômica e espiritual não tem qualquer identidade independente separada de Maya. E, portanto, o seu meio de se liberar
né, o meio de liberação das jivas é o nirvana, ou fundir-se no Brahma. Os mayavadis não aceitam uma existência separada da alma individual pura. Além disso, eles declaram que Bhagavan está subordinado a Maya e que ele precisa se abrigar em Maya quando ele quer entrar neste mundo material. Eles dizem, isso acontece porque Brahma é impessoal e não tem nenhuma forma. Isso significa que ele assume uma forma material, né, para manifestar-se neste mundo. O seu aspecto de Ishvara não tem corpo, ou seja, Brahma não tem corpo. Mas para Brahma se fazer visível, né, para as pessoas aqui no mundo material, ela assume um corpo. E esse corpo, no caso, seria Krishna, seria Rama, Nrsimha, etc. E eles dizem que isso é um produto de Maya, que o corpo de Krishna é feito da energia material e que apenas a essência de Brahma está ali dentro. É uma loucura, absolutamente, isso aí não faz qualquer sentido, né? Então, os avataras aceitam corpos materiais e executam feitos maravilhosos neste mundo material. Ao final, eles deixam este corpo material e retornam para a sua morada. Então, os Mayavadis, eles, na verdade, mostram muito pouca afeição por Bhagavan, porque eles aceitam apenas algumas diferenças entre a Diva e os avataras de Ishvara. A distinção que eles fazem é que a Diva não pode aceitar, que a Diva tem que aceitar um corpo grosseiro devido aos seus karmas passados. Este karma carrega essas divas, né, mesmo contra o seu próprio desejo, e ela é forçada a aceitar nascimento, morte e velhice e morte. Os Mayavadis dizem que o corpo de Ishvara, a sua designação, o seu nome e qualidade são todos materiais, mas ele os aceita por seu próprio livre-arbítrio, né, e sempre que ele deseja, ele pode rejeitar também tudo e, novamente, estar na sua espiritualidade pura. Ele não é forçado a aceitar as reações resultantes das suas próprias atividades, né? Então, essas são as falsas concepções dos Mayavadis. Então, basicamente, eles dizem, olha, o Ishvara é Brahma, né? O controlador supremo é Brahma. E quando Brahma quer se mostrar para as almas, para dar misericórdia, ele se transforma nos avatares. Tá? E esses avatares, tudo que eles fazem está livre de karma, né? E isso é verdade, né? Obviamente. E quando eles desejam retornar para a sua origem, que é Brahma, eles simplesmente abandonam aquele corpo. Né? Então, Brajanata pergunta, essa filosofia Mayavada, ela é encontrada em alguma parte dos Vedas? É uma pergunta muito importante. E Babaji diz, não. A filosofia Mayavada não pode ser encontrada em qualquer parte dos Vedas. Na verdade, o Mayavadismo, ele é o budismo, como nós podemos ler no Padma Purana, o Tarakanda 43.6. Mayavadam masat shastram prajanam bodha yuchate mayeva vihitam devi kalo brahmana murtina. Em resposta à pergunta de Parvati, Mahadeva Shiva explicou, ó Devi, Mayavada é uma escritura impura, ou seja, é um conhecimento impuro. Embora ele esteja, na verdade, encoberto, ele seja um tipo de budismo encoberto, ele conseguiu entrar dentro da religião dos Aryans, né? Disfarçada de conclusões védicas. Em Kali Yuga, eu deverei aparecer disfarçado de um Brahmana para pregar a filosofia Mayavada. Bom, como todos já devem ter ouvido falar,
Krishna ordenou Shiva a se transformar em Shankaracharya, vir a este mundo e pregar o Mayavadismo. Para quê? Para converter os budistas novamente na cultura védica. Então ele criou uma filosofia que fosse parecida com o budismo, né? A ideia de nirvana, né? e de mukti é a mesma coisa, né? De sayudhya mukti é a mesma coisa, e assim Shankaracharya começou a pregar para todos eles, né? E converteu. Muitos budistas, inclusive, expulsou o budismo da própria Índia, né? Mais tarde o budismo acabou voltando e hoje existe lá, mas de modo geral o Shankaracharya fez uma boa limpeza, né, nessa concepção ateísta desse budismo, né, recente, né, do Shakyamuni. Muito bem. Então você pode perguntar, mas se foi Krishna mesmo que enviou, então não tem assim, muito como reclamar dos Mayavadis, né? É uma coisa que existe. Por um ponto de vista, sim, a gente pode fazer uma análise pelo ponto de vista atemporal e pelo temporal. O atemporal é esse de que realmente Krishna ele quer que o Mayavadismo seja espalhado, ele quer que as pessoas desqualificadas não acessem Bhakti, né? Não tentem imitar Krishna principalmente. Agora, não significa, agora para uma visão temporal, que a tendência mayavada já não exista no ser humano. Tá? Gurudeva costumava explicar que Hiranyakashipu era um mayavadi, né? Vários outros demônios eram mayavadis. Não é porque essa filosofia ganhou um nome e ganhou um precursor, né, num dado momento, e ela foi oficializada, vamos dizer assim, que ela já não existia enquanto tendência. Tá? Da mesma forma, o movimento de Mahaprabhu ele foi oficializado e foi, né, popularizado. Não significa que aquela compreensão do Achintya Bheda Bheda não estava acessível para os devotos mais avançados em outras eras. Então, de maneira nenhuma. Então, Krishna ele não criou nada, ele apenas sistematizou, oficializou, né, um estilo, uma filosofia, né, extremamente egoísta que compara a alma a Deus. Tá? Muito bem. Então Brajanata diz, Prabhu, por que Mahadeva executou essa tarefa tão horrível, né, quando ele é, na verdade, o líder dos Devatas, né, e o melhor de todos os Vaishnavas? E Babaji responde, Sri Mahadeva é o Gunavatar de Bhagavan. O mais misericordioso Senhor viu que os asuras, os demônios, estavam seguindo o caminho de Bhakti e o adorando para obter resultados fruitivos, né, e para satisfazer os seus desejos maléficos. Então ele pensou, os asuras estão perturbando os devotos, né, poluindo o caminho da devoção pura, né, mas o caminho de Bhakti deve estar livre desta poluição. Então, pensando assim, ele chamou Shiva e disse, ó Shambhu, não é auspicioso para o mundo material que a minha Bhakti pura seja ensinada entre aqueles que estão no modo da ignorância e cujo caráter é assúrica ou demoníaco. Você deve pregar a partir dos Vedas, né, e espalhar essa filosofia mayavada de tal maneira que os asuras ficaram encantados por ela e eu permanecerei assim protegido deles, oculto para eles. Aqueles cujo caráter é assúrico, eles irão então deixar esse caminho do serviço devocional e se abrigarão no mayavadismo. E eu então darei aos meus devotos gentis a chance de saborear o serviço devocional puro, que será então revelado para eles. Então essa é a intenção de Krishna.
Então, de certo modo, nós não temos que desenvolver nenhum tipo de ira, né, por Shankaracharya, principalmente, né, mas sim pela filosofia em si. Nós devemos continuar pregando contra o mayavadismo? Claro que devemos, porque é uma tendência do ser humano. Então perceba, o que Krishna fez foi apenas organizar e separar, né, os grupos. Diz, olha, vocês demônios egoístas que estão querendo bagunçar a história, vocês vão para um lado, deixa os devotos puros de outro. Então não é que a gente tem que agora aceitar e deixar correr solto o mayavadismo, não. A pregação de Bhakti pura é necessária para instruir as almas, né, as almas condicionadas, né, as almas com tendência demoníaca, porque você achar que é Deus é um sentimento demoníaco, mas ao mesmo tempo também entender que Shankaracharya não é um vilão, né? Ele veio, na verdade, cumprir um papel, né? Fazer um seva, um serviço devocional. Então, ele continua, Sri Mahadeva, que é o Vaishnava Supremo, foi o primeiro, né, a ficar relutante em aceitar esta tarefa árdua, né, que Bhagavan o havia lhe confiado. No entanto, considerando como sendo uma ordem de Bhagavan, ele então não teve outra opção a não ser pregar a filosofia mayavada. Mas ele fez com dor no coração, isso é fato. Então, qual seria a culpa, né, de Mahadeva, que é o Guru Supremo nisso? Todo o universo funciona de maneira bastante suave, como uma máquina que foi colocada a óleo, né, sob a orientação de Bhagavan, que de maneira muito profissional, né, ele então carrega em sua mão a esplêndida Sudarshana Chakra para o bem-estar de todas as criaturas. Apenas aquele que sabe, né, o que é a auspiciosidade está oculta, né, nesta ordem. Não, apenas aquele que conhece, né, a auspiciosidade oculta nesta ordem de Bhagavan, né, e do dever, né, dos seus servos humildes é simplesmente obedecer a sua ordem. Sabendo disso, os Vaishnavas puros nunca veem defeitos e culpas em Shankaracharya, que é uma encarnação de Shiva que veio pregar o mayavadismo. Então agora ouça a evidência que vem das escrituras sobre isso. Então diz no Padma Purana, Vishnu disse, ó Shambhu, embora eu seja Bhagavan, ainda assim eu tenho adorado diferentes deuses e deusas, né, para enganar os asuras. Desta maneira, eu deverei adorá-lo, né, da mesma maneira e receber uma bênção sua. Em Kali Yuga você deve encarnar dentre os seres humanos através de uma expansão parcial sua. Você deverá pregar dos Shastras como Agama, uma filosofia fabricada que irá distrair as massas em geral, que irá não desviar, perdão, as massas, né, o povo de modo geral de mim e me manter oculto. Desta maneira, mais e mais pessoas irão se desviar, né, de mim e os meus passatempos passarão a ter mais valor. Então veja como Krishna está querendo valorizar, né, valorizar o que ele tem e quem ele é. Quando a coisa começa a banalizar demais, ele precisa separar, porque ele precisa se valorizar. Então, da mesma forma, o que me vem à mente agora a dizer é o seguinte, quando nós pregamos, né, em nome de nosso Guru, Vaishnavas e Krishna, nós devemos ser os primeiros a valorizar o que nós temos, né, e não entregar isso de maneira tão barata como jogar pérolas aos porcos, né, dando iniciações fáceis, iniciações rápidas, né, para pessoas desqualificadas que nem mesmo sabem o que estão fazendo ali e que depois vão pegar aquilo
e vão jogar na lata do lixo, vão rejeitar, vão criticar. Principalmente porque tudo que você recebe fácil, você rejeita fácil. Então, fica um conselho, né? Aprenda você a valorizar aquilo que você tem, que é a sua religião, que é o seu mestre. Não entregue de mão beijada para qualquer um, como se fosse uma coisa fácil, né? Aprenda a valorizar, aprenda a cultivar o respeito dos demais, né, e a admiração dos demais pelo Vaishnavismo. Só que isso leva tempo, né? Então você tem que deixar de ser ansioso, né, de querer achar que jogando, né, milho às galinhas e pérolas aos porcos, vocês vão conseguir mais adeptos. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Isso já é provado, né? Nós temos claramente uma experiência aqui no Brasil mesmo de um guru que adora fazer iniciações rápidas para qualquer pessoa, não só de Harinam, inclusive de Diksha também, né? Todos os anos ele vem e ele dá centenas, talvez até milhares de iniciações. Só que o seu grupo permanece ainda muito pequeno em relação ao número de iniciados. Os seguidores, de fato, né, permanecem num número irrisório comparado ao número de iniciados. Então, aonde está a conversão? Aonde está o resultado prático? As pessoas estão aderindo? Não estão aderindo. Então, isso não é dar misericórdia. Isso é simplesmente desperdiçar e desvalorizar aquilo que nós temos de mais sagrado. Tá? Então, o que Krishna fez? Ele afastou os desqualificados. Ele não falou, eu vou deixar o barco correr porque eu quero dar misericórdia para os demônios, pelo menos eles estão fazendo sukriti. Não, esse não foi o pensamento de Krishna. Nós temos que aprender com esses atos, com esses ensinamentos, com esses passatempos. Entender que aceitar Bhakti é algo muito raro e merece empenho, tem que haver merecimento, né? E tem que haver, de fato, uma necessidade da pessoa, né? Um conhecimento, um envolvimento, mínimo que seja, né? Para que a pessoa faça aquilo com o mínimo de respeito. Para que mesmo se no futuro ela abandone, ela continue com o sentimento de que ela fez algo errado, né? E que ela um dia deve voltar, né? Porque aqueles que um dia abraçaram com respeito, por mais que possam ter abandonado, jamais perdem aquela noção de que é algo valioso e que elas devem voltar. E elas acabam voltando. Agora, aqueles que receberam de mão beijada sem qualquer esforço, elas simplesmente pensam, isso aí não é nada, ganhei tão fácil, né? Esse guru aí, imagina, né? O que ele... se nem ele se valoriza, se nem os discípulos dele valorizam a ele, né? Então como que fica a coisa? Então fica essa reflexão, né? Nós não temos que ter ansiedade para nada. As almas vão se converter pelo sukriti delas. Isso é uma coisa demorada. Agora, o que nós temos que fazer é aprender a dar valor nós mesmos e demonstrar esse valor e inspirar a admiração e o respeito das pessoas pela nossa própria religião. Não é verdade? Muito bem. Então, dando sequência, ele cita um outro verso do Varaha Purana, tá? Onde Krishna diz também para Shiva: eu estou criando todos os tipos de ilusão que podem enganar, né, a massa de pessoas. Ó poderoso Rudra, você também cria tal... você também deve criar tal escritura ilusória, né? Ó poderoso, apresente um fato como sendo apresente um fato como sendo fake e apresente um fake como sendo fato. Dê proeminência ao seu aspecto destrutivo de Rudra, né? E oculte a minha forma eterna original como Bhagavan.
Então você pode ver que a maioria dos Mayavadis são shivaístas também. Então o que Krishna falou? Ó, se coloque na frente, né? Faça uma barreira, deixe que eles parem em você. Né? E tem várias razões. Vamos ver se o Babaji Maharaj vai dizer, senão depois eu complemento mais. Então, Prajanata pergunta: existe alguma evidência védica contra a filosofia Mayavada? Uma pergunta interessante. Ou seja, ele já está considerando que esse sentimento também é um sentimento, né, um pensamento já existente, já pré-existente à vinda do próprio Shankaracharya. O Babaji Maharaj responde: todas as testemunhas dos Vedas refutam a filosofia Mayavada. Os Mayavadis, eles procuraram em todos os Vedas, né, e assim então isolaram, né, ou seja, extraíram 4 frases para embasar a sua filosofia. Né? E eles então chamam essas 4 frases de Mahavakya, ou declarações ilustres. Essas 4 declarações são: Sarvam Kalidam Brahma, todo o universo é Brahma, que vem do Chandogya Upanishad. 2. Pragyanam Brahma, o conhecimento supremo é Brahma, que vem do Aitareya Upanishad. 3. Tattvamasi Shvetaketu, ó Shvetaketu, você é este Brahma, que vem do Chandogya Upanishad também. E o 4, Aham Brahmasmi, eu sou Brahma, que vem do Brihadaranyaka Upanishad. O primeiro Mahavakya ensina que todo o universo, consistindo de entidades vivas e matéria, é Brahma. Nada existe além de Brahma. A identidade de Brahma é explicada da seguinte maneira no Svetasvatara Upanishad, que diz, é um verso famoso também, importante: Natasya karam karanam cha vidate, natasya myascha cha vekascha drishyate, parasya shaktir vivideiva shriyate, swabhaviki jnana bhala kriyacha. Nenhuma das atividades deste para Brahma Paramatma é mundana, porque nenhum de seus sentidos, como suas mãos e pernas, são materiais. Assim, através do seu próprio corpo transcendental, ele executa seus passatempos livre de sentidos materiais. Né? E ele está presente em toda parte, ao mesmo tempo. Portanto, ninguém é comparável a ele, o que dizer ser maior do que ele, melhor do que ele. Esta potência divina de Parameshvara foi descrita nos Shrutis de diferentes formas, dentre elas a descrição da sua Jnana Shakti, a sua potência de conhecimento, a sua Bala Shakti, o seu poder, e a sua Kriya Shakti, potência de atividades, são as mais importantes. Essas são então chamadas de Chit Shakti, Samvit Shakti e Sat Shakti, ora Sandhini Shakti, e também Ananda Shakti ou Ladini Shakti, respectivamente. Brahma e sua Shakti são aceitos como não diferentes um do outro. De fato, a Shakti é dita como sendo uma parte inerente de Brahma, o qual está manifestado em diferentes maneiras. A Shakti, está manifestada de diferentes maneiras. Por um ponto de vista, podemos dizer que nada é diferente de Brahma, porque a potência e o possuidor da potência são também não diferentes. No entanto, quando olhamos para o mundo material, nós podemos ver que existe um outro senso de Brahma e que a sua Shakti é certamente diferente. No Katha Upanishad é dito: Nityo Nityanam Chetanas Chetananam Eko Bahunam Yovidadati Kamam. Ele é o ser supremo e eterno dentre todos os outros seres eternos. E ele é o ser supremamente consciente em meio a todos os outros seres conscientes. Apenas ele satisfaz os desejos dos demais. Então,
este verso dos Vedas aceita uma variedade dentro de substâncias eternamente existentes, né? Ou seja, Brahma. Mas ela separa a Shakti do Shaktiman e assim considera a sua jnana, o seu conhecimento e as suas atividades. Agora, vamos então considerar o segundo Mahavakya, Pragyanam Brahma. O conhecimento supremo é Brahma. Aqui está dito que Brahma e a consciência são idênticos. A palavra Pragyanam, a qual nesta frase está dito como sendo um com Brahma, ou seja, o próprio Brahma, é também utilizada no Brihadaranyaka Upanishad, quando ela é usada para significar Prema Bhakti. Por exemplo, Tameva diro vigaya pragyanam kurvita brahmana. Quando uma pessoa equilibrada e sóbria alcança o conhecimento de Brahma, ela o adora com sentimentos amorosos genuínos, ou Jnana Swarupa Prema Bhakti. Então, Jnanam é o conhecimento que leva a Mukti e Pragyanam, conhecimento superior que leva a Bhakti. O terceiro Mahavakya é Tattvamasi Shvetaketu. Ó Shvetaketu, você é aquele Brahma. Este verso dá uma instrução de unidade entre Brahma, com Brahma, que é mais elaboradamente descrita no Brihadaranyaka Upanishad, o verso que diz: Ó Gargi, aqueles que abandonam este mundo material sem compreender, né, quem é Vishnu, são chamados de Kripana, extremamente miseráveis e degradados. Né? Enquanto aqueles que deixam este mundo, conhecendo o Eterno Supremo, são, na verdade, Brahmanas, conhecedores de Brahma. Então, você é Brahma. Significa o quê? Você é um Brahmana, conhecedor de Brahma. As palavras Tattvamasi, portanto, significam aquele que obtém conhecimento verdadeiro, né, alcançará finalmente o serviço devocional para Brahma. E ele então deverá ser conhecido como Brahmana. O quarto Mahavakya, Aham Brahmasmi, eu sou Brahma. Se conhecimento é estabelecido neste Vakya, não se aplica a Bhakti ao final, então ele é totalmente condenado pelo próprio Ishopanishad. Verso 9, que diz: aqueles que estão situados na ignorância entram na escuridão profunda, e aqueles que estão em conhecimento entram ainda estão também em uma escuridão profunda. Ou seja, este mantra significa que aqueles que abraçam a ignorância, né, e não conhecem a natureza espiritual da alma, entram numa região escura da ignorância. No entanto, o destino daqueles que rejeitam a ignorância, mas que creem que a diva é Brahma, e não, de fato, um átomo espiritual, é ainda muito pior. Ainda é muito pior. Então, quem está na ignorância pela ignorância, está na escuridão. Agora, quem está na ignorância de achar que a diva é Brahma, está numa escuridão ainda pior. Então, os Vedas não têm qualquer, vamos dizer assim, falha, e são insuperáveis. O significado preciso pode ser apenas compreendido estudando cada verso dos Upanishads separadamente. E então você deve fazer um apanhado deles para obter um significado geral.
Se você simplesmente retira uma frase, né, fora de contexto, né, ela então vai te dar uma conclusão que não é a verdadeira. Chaitanya Mahaprabhu, portanto, então investigou todos os Vedas, né, sistematicamente. E ele então pregou que a alma individual e espiritual e o mundo material são simultaneamente, inconcebivelmente, iguais e diferentes de Sri Hari. Ou seja, Achincha Beda, Beda Tattva. Muito bem, então o Grajanata ainda vai continuar fazendo as perguntas dele e nós então continuaremos na próxima aula. Um bom dia a todos, Hare Krishna, Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo